Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 14 e 15. Último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14 e o versículo 15, para nós meditarmos por alguns instantes nesta oportunidade. Diz o texto dessa maneira: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Em tempos de polarização de ideias, onde grupos se ajuntam em cantos específicos para discutirem suas próprias ideias e pensamentos e maneiras de interpretar as questões da vida, e acabam polarizando as suas ideias e transformando elas em não só um objeto de debate, mas também objeto de massacrar o próximo através de litígio, de contendas, de processo e tudo mais. Ler um texto como esse da Bíblia pode nos trazer perturbações. Mas, enfim, se tivermos medo da verdade, nunca fomos da verdade. E João está escrevendo esse último capítulo como uma advertência final. E não só uma advertência final, mas uma advertência solene acerca daqueles que pretendem, têm o desejo, têm o afã de se esforçar para chegar ao céu. Porque o céu tem sido banalizado por algumas pessoas, alguns nem acreditam mais no céu e numa vida por vir, mas há daqueles que acreditam e professam Bíblia, cristianismo, Jesus, mas que têm banalizado. Outro dia escutei um comentarista dizer que um texto como esse é só para garantir que algumas pessoas não vão andar com Jesus, mas ser salvo todos vão. Independente da vida promíscua que levou, da vida que viveu, da maneira como encarou os fatos da vida, todo mundo que crê em Jesus vai ser salvo de qualquer jeito. E andar com Jesus é só aqueles que viveram em santidade mesmo. Então, já é uma dicotomia, uma separação em dois grupos, e não existe isso na Bíblia Sagrada, de modo algum, porque o que o texto está nos ensinando aqui é que enquanto os salvos desfrutam a presença de Deus, infelizmente há um grupo que haverá de ser excluído por conta da vida de pecados que assumiram para si para viver desta maneira. Então, essa mensagem do capítulo 22 a nós, e aqui nessa noite especificamente, ela nos chama à reflexão para que nós possamos viver uma posição espiritual adequada, de acordo com o que a palavra diz, e atentarmos ao convite de Deus
para entrarmos no rol dos salvos e não dos excluídos. Porque veja, Deus não vai excluir ninguém. Aí você diz para mim, pastor, então isso é uma contrariedade? Não, Deus não vai excluir ninguém. As pessoas é que vão se auto-excluir. É mais ou menos como eu dizer, vai ser lançado um filme a nível mundial em todos os cinemas no mesmo horário, no mesmo dia, para todos os habitantes da Terra assistirem. Aí você diz para mim, eu não vou cinema, não vou em shopping, não gosto de assistir filme e você não vai. Não foi a empresa de cinema que lançou ou a produtora do filme que excluiu você de assistir o filme. Foi você que disse, eu não quero ir lá assistir. Então Deus está da mesma forma abrindo a oportunidade todos os dias, através da palavra, do derramar do seu Espírito, através das pregações, dos hinos, dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa parte as pessoas não querem escutar, mas ela faz parte do versículo. E esse jugo, que apesar de não ser pesado, mas ser suave, o fardo ser determinadamente leve, mas é um jugo e é também um momento que devemos entender que a santidade, a santificação faz parte da vida do ser humano. E é aqui que ele vai então nos dar o contexto de toda essa palavra, porque quando você olha a partir do capítulo 21, você observa que nesses capítulos finais, João está descrevendo as glórias e a beleza da santa cidade, da cidade de Jerusalém, que é onde os remidos vão viver eternamente. E isso é muito bacana, porque essa cidade, ela representa todos os cumprimentos das promessas que Deus fez desde lá do passado, quando ele chamou Noé e depois Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas, enfim, de modo geral, ele estava sempre trabalhando para que houvesse a plena restauração entre o ser humano e ele. Então, aqui na Nova Jerusalém, é o cumprimento final de todo esse trabalhar de Deus ao longo da história. Mas o texto que nós lemos nos traz uma expressão que eu vou, inclusive, utilizar como tema dessa mensagem. De fora ficarão. Por que ficarão de fora? Porque o versículo nos enfatiza que há sim algumas pessoas que, apesar da grandeza da Nova Jerusalém, perceba, a Nova Jerusalém tem diâmetros que caberiam todos os seres humanos que já nasceram na face da terra em todos os tempos. Ela tem mais ou menos a largura que vai daqui, de Florianópolis, onde nós estamos nessa região, até Salvador, na Bahia. Imagine que existam casas coladas umas na outra, daqui a Salvador, na Bahia. Essa é a largura, mas essa também é o comprimento, e essa é a altura, e essa é a profundidade. Então, é uma cidade cúbica, com altura, largura, comprimento, profundidade, que caberiam tranquilamente, com sobras, todos os seres humanos que já nasceram na face da terra. Mas, não obstante isso, a exclusão parece acontecer não de forma arbitrária, ou seja, Deus não está arbitrariamente dizendo você vai e você não vai, mas essa exclusão é resultado dos seres humanos rejeitarem veementemente a graça de Deus, que vem acompanhada da necessidade da santificação pessoal, e rejeitando, preferem viver na prática do pecado. E aí você vai olhar, porque como eu disse, o tema seria de fora ficam ou de fora ficarão,
e ele vai elencar para nós quem é que vai ficar de fora. E vale a pena nós darmos uma olhada item por item para entendermos o que é que Deus espera no mínimo de cada um de nós. Lembre-se, isso aqui é um pequeno apanhado de tudo que as Escrituras têm. Mas ele começa dizendo, fora ficam os cães. E o sentido de cães na Bíblia Sagrada não é nada mais, nada menos do que uma referência simbólica, claro, mas é uma referência às pessoas imorais, às pessoas corruptas e às pessoas impuras. Ser imoral, ser corrupto e ser impuro pode lhe tornar, segundo a Bíblia, um cão. Porque os cães são imorais na sua prática de poligamia. Basta a cachorra estar no cio para que todos os cães queiram ter relações com ela. Então isso é uma forma de impureza. O ser humano faz isso, infelizmente também faz. Além disso, os cães aqui representam a corrupção. Inclusive, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz, cuidado com os obreiros cães, obreiros corruptos, que se aproveitam da santidade, da simplicidade do povo de Deus para poder implantar um reinado de terror e de corrupção. E claro, as pessoas impuras, imorais e moralmente questionáveis nos seus relacionamentos. Quem que representam os cães? É exatamente aquelas pessoas que vivem fora do padrão de Deus e que rejeitam a sua santidade. Então Deus nos chama para vivermos dentro do padrão de santidade proposto pela Bíblia Sagrada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele continua, fora ficam os cães e também os feiticeiros. Isso aqui pode ser polêmico, mas eu gostaria que você entendesse de um outro viés. No caso aqui, o grego está explicando que o feiticeiro é aquele que pratica ocultismo, alguma forma de magia ou de engano espiritual. Entenda, nosso objetivo não é entrar em polêmica com qualquer religião de qualquer parte do mundo, não. É entender que o ocultismo, a magia ou outra forma de engano espiritual está aqui sempre colocando qualquer outra coisa a ser buscada para resolver a vida espiritual que não seja o próprio Deus. Entenda que, independente da religião que for, e se existe alguém que respeita todas as religiões do mundo, sou eu, porque eu fui professor de religiões na faculdade por muitos anos e ensinei meus alunos a respeitar as religiões. Uma coisa é respeitar as religiões dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes, enfim. Respeito é uma coisa que devemos a todos, mas devemos entender que qualquer religião que coloque outra coisa entre o homem e Deus, que coloque outro parâmetro de atividade entre o homem e Deus, ela é uma religião falsa, ela é uma religião fraudulenta, ela é uma religião ocultista, e de fora ficarão aqueles que forem enganados pelas religiões que fazem com que Deus não seja primazia na vida dos homens. Então, as religiões, elas estão aqui para ser a antessala da espiritualidade. Respeitamos as religiões, mas quando o homem, a mulher, quer mais de Deus, ela sai das quatro paredes da religião e passa a ter um relacionamento direto com Deus. Bom seria que todas as religiões, que todas as denominações
ensinassem a Bíblia tal qual estamos ensinando aqui, mas aquelas que não ensinam, apenas ensinam um meio, uma maneira de se agradar uma divindade. Então, no momento em que os olhos espirituais se abrem, o homem diz: eu não preciso mais de artifício, eu não preciso mais de ninguém no meio do caminho, eu quero o Deus vivo e verdadeiro. E quando isto acontece, Deus se revela, porque o seu Espírito está derramado sobre toda a carne, para mostrar ao homem o pecado, a justiça e o juízo. E fazendo isto, o homem encontra a salvação em Cristo. Aleluia! Então, quando ele diz, de fora ficam os feiticeiros, ele está nos lembrando que determinadas práticas demonstram a rejeição para a soberania de Deus, colocando mais confiança nos poderes, que, diga-se de passagem, são malignos na sua maioria das vezes, do que no poder do próprio Deus. Ah, pastor, mas eu tenho uma figura de anjo, eu adoro o anjo, não sei o que, o anjo A, B ou C, D. Mesmo anjos, o apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu e venha pregar outro evangelho que não seja o que você tem anunciado, seja considerado maldito entre vocês. Põe fora, abre os teus olhos desta noite, olhe somente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é aquele que devemos buscar. Bom, ele continua, fora ficam os cães, fora ficam os feiticeiros, fora ficam os impuros. E impuro aqui só tem um jeito de explicar pelo grego escrito por João aqui. Refere-se a pessoas que vivem na prática imoral e sexual. Os pecados sexuais, eles se tornam tão aprazíveis na vida de algumas pessoas que elas não têm mais arrependimento. E quando não há arrependimento, não pode haver perdão dos pecados. Quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9, Paulo escreve, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Perceba que nós não estamos desrespeitando os que vivem nesta prática, não. Você quer fazer isso? Faça. A própria Bíblia vai dizer, continue o homem sujando-se mais, se ele gosta da sujeira, mas o que quer a limpeza, limpe-se mais ainda. Deus, que é Deus, não põe faca na garganta de ninguém dizendo, você tem que ser assim o assado. Viva como você quer, mas termine como você não deseja. Então, se queremos mais de Deus, há condições para vivermos o padrão de santidade dele. A impureza aqui, ela é incompatível com a santidade exigida para entrar na presença de Deus. Qualquer pessoa pode viver a prática de qualquer tipo de impureza, mas não quer dizer que Deus seja obrigado a aceitá-lo no fim da história. É aquela história de entrar lá no cinema, no filme, e ter o bilhete. Se você não tem o bilhete, não vai entrar. Se você nem for no shopping ou lá na sala de cinema, não vai assistir. Então, se você quer, se você deseja Deus, quer morar no céu um dia, então já sabe como é que é. Eu lembro sempre de uma história contada nos treinamentos de RH, eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, e aí contava-se essa história de uma gestora, uma supervisora de recursos humanos de uma empresa que saiu na hora do almoço, foi para fora almoçar e acabou sendo atropelada e morreu. Morreu e de repente ela chegou num local muito branco, muito puro, o som de harpa e vozes de coral e tudo muita paz.
E aí chegou um ser e disse para ela assim, você, como gestora de RH, não são muitas que chegam por aqui, nós vamos dar uma chance para você. Você vai fazer um estágio aqui no céu e um estágio no inferno, como você fazia lá com os seus funcionários contratados. 24 horas no céu, 24 horas no inferno. E ela disse, não, eu quero ficar no céu, quero ficar no céu, quero ficar no céu. Não, calma, vamos fazer certinho. E ela ficou lá, tudo certinho. Dado momento, abriu-se um elevador no ar lá, e ela embarcou e chegou lá no tal do inferno. E aí viu uma festa bonita, e muita gente se divertindo, e som de baile e tal, e olhou antigos amigos da faculdade que já tinham morrido, estavam lá bebendo, se divertindo, e se apresentou um gentleman bonitão, como sendo o próprio diabo, e tomou pela mão, e levou ela, apresentou os amigos, e ela passou 24 horas maravilhosos. E aí abriu seu elevador, ela voltou lá na presença do Senhor e disse, olha, seu Pedro, é o seguinte, tá tudo muito bom, tudo muito certo, o céu é muito bonito, muita paz, muita alegria, mas aqui ó, o inferno bate comigo, aquele lugar lá é o meu lugar, eu gostei de lá. Disse, então tá bom, vai lá. Abriu o elevador, ela entrou, quando ela chegou era tormento, as pessoas sendo torturadas, braços arrancados e tal, e o diabo já cravou as unhas nas carnes dela, jogou ela contra uma pedra, já quebrou 10 costelas, e ela disse, cadê a festa? Cadê as luzes? Cadê o jantar? Cadê os amigos? Ele disse, ontem você era candidata, hoje você faz parte da equipe. Então, as pessoas, elas se enganam com o inferno, elas se enganam com a vida após a morte. Uma coisa é ser candidato, outra coisa é fazer parte da equipe. E isso acontece. Mas fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros e os assassinos. Pastor, graças a Deus nós não estamos ninguém armado, estatutos armamento já desarmou todo mundo, nós não queremos tirar a vida de ninguém, está tudo certo, mas o apóstolo João escreve 1 João 3:15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que assassino não tem vida permanente em si. Meu Deus, pastor, mas tem alguém que odeia o seu irmão? Pois é, diga-me você. Diga-me você. Porque uma coisa é a nossa química não fechar. Uma coisa é, de repente, eu não concordar com alguma atitude ou uma palavra sua. Né? É que nem casamento, você não casaria com nenhum outro do que você já casou. Você casou com a pessoa certa, tá tudo bem, maravilha, glória a Deus, mas você não gostaria de casar com outra pessoa, você diz, meu, daquela lá nunca, jamais, de modo algum, aquele lá, Deus me livre, tá? Porque não bate química, não tem, tá tudo certo. Somos diferentes, e é nas nossas diferenças que Deus opera a completude do reino. Ele usa cada um de um jeito e tá tudo certo. É como quando troca pastor de igreja. Não, mas aquele pastor era assim, esse aqui é diferente. Daí vem outro e diz, não, mas esse aqui é pior ainda. Daí vem outro, aí graças a Deus esse aqui é dos bons. E é assim que Deus faz para poder completar, porque ninguém é completo em si mesmo. Então, são partes que nós precisamos respeitar. Agora, odiar alguém, falar mal de alguém, fazer com que a moral de alguém seja manchada por palavras, por atitudes, por maneiras, por posições ideológicas, meu irmão, isso é ser assassino de reputação. Quantas pessoas que você conversou no caminho e daqui um pouco essa pessoa disse, olha, você conhece o fulano de tal? Meu Deus, fiquei sabendo, uma bomba. E descarregou coisas que muitas vezes não eram verdades. Você ouviu falar de alguém que malignamente inventou uma história. E você acaba de assassinar uma reputação. Pois é, se queremos morar no céu, não é só o estatuto do desarmamento que tirou o revólver, o facão da nossa cintura. Mas também a nossa língua precisa ser curada, para nós não levantarmos falso testemunho contra os irmãos.
Porque Deus não tem prazer nos assassinos. Os assassinos ficarão de fora. Ele continua. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Ah, pastor, tá tudo certo, porque tem até um hino da harpa que diz: os ídolos do mundo já deixei. Eu não acendo mais vela para ídolo, eu não faço mais procissão para ídolo, eu não tenho ídolo de estimação, porque todo mundo sabe que ídolo é uma coisa que está entre você e Deus. Eu falei lá no começo que tudo que está entre você e Deus é problema. Ok, mas pensa comigo, quantos falsos deuses monetários existem nos nossos dias? Quantos falsos deuses como poder a todo custo? Quantas vezes você já viu de irmãos e irmãs queridos, bem trabalhadores na obra, que receberam um convite do seu pastor, do seu líder: olha, nós vamos fazer uma substituição, agora você dá um lugar para outra pessoa assumir o seu lugar como líder, e essa pessoa nunca mais apareceu na sua comunidade, nunca mais foi para a igreja. Quer dizer que era muito crente quando estava no poder, mas tirou o poder, matou o homem. Não, meu irmão, sem idolatria, pelo amor de Deus. Eu tenho dito reiteradamente, que fique gravado isso, para que você entenda a verdade. Eu estou pastor, mas amanhã o meu presidente pode me chamar e dizer: preciso de você para ser o valet, para cuidar dos carros lá no fundo da igreja sede, onde bate o vento sul. Não tem problema, eu vou ser o melhor valet que a Assembleia de Deus do Sul do Brasil já teve. Ninguém vai ter o carro tão bem guardado como eu. Mas você vai deixar de ser pastor? Eu vou estar na bênção do meu Deus, obedecendo ao meu pastor e fazendo aquilo que me foi designado. Você entende isso? Cada um de nós precisa entender que eu não posso ser um idólatra, eu não posso idolatrar o meu cargo, o meu dinheiro, eu não posso idolatrar a minha família, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que administrar com responsabilidade, com dedicação, mas aquilo não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. E diga para mim, quantas coisas estão tomando o lugar de Deus das nossas vidas? Êxodo 20 e verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Então cuidado com isto. Nosso tempo está chegando ao fim, mas olha, ele termina: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Bem, a mentira é de Satanás. O próprio Jesus, em João 8,44, diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viver na prática da mentira não é aquele erro isolado. Eu mesmo, algumas vezes, falando alguma coisa, contando uma história, e outro dia eu falei lá que eu tinha um carro vermelho Ferrari e achava lindo, maravilhoso, eu era apaixonado por aquele carro. Cheguei em casa, minha esposa disse: mas de onde que tu teve um carro vermelho Ferrari? Era Bordeaux. Mas claro, também falar cor para homem, né? O homem só conhece preto, branco, cinza e deu, né? Mas para mim era vermelho Ferrari. Ela disse: não, era Bordeaux aquele carro. Tudo bem. Ah, pastor, mentiu. Não, são pequenos enganos, tropeços que nós cometemos ao longo da história, mas que não vão prejudicar ninguém. Agora, a prática da mentira, a prática contumaz para enganar, para ludibriar, para passar para trás, para desestimular, para fazer com que você consiga algum tipo de se sobressair sobre o outro, aí nós temos problemas, porque é uma vida enganosa e distante da verdade.
bom, esses ficarão de fora. Você vai dizer, pastor, por que ficarão de fora? Porque há uma incompatibilidade com a santidade de Deus. Eu gosto de citar a fala de Riley. Riley diz assim: o céu é um lugar santo, o Senhor do céu é Deus santo, os anjos são criaturas santas, os habitantes dos céus são santos que são santos. Santidade está presente em tudo no céu, e nada que não seja santo pode adentrar o céu. Mesmo que você conseguisse entrar no céu sem santidade, o que você haveria de fazer lá? Que tipo de prazer você sentiria num lugar assim? Com que homem ou mulher de Deus que é santo você poderia se assentar para ter algum tipo de comunhão? O prazer dessas pessoas não seria o seu prazer. O caráter dessas pessoas não seria o seu caráter. O que elas amam, você não ama. Ora, se você desgosta de um Deus que é santo agora, como você vai querer a santidade na eternidade com Ele? Se a adoração não te fascina agora, o que te faz pensar que a adoração e a santidade vão te fascinar em algum momento na eternidade celestial? Olha, se a impiedade for o deleite aqui na terra, como é que aquilo que é limpo e puro vai te agradar no céu? Você não vai ser feliz lá se você não for feliz com a santidade aqui. Esta é a verdade que nós somos chamados a meditar todos os dias das nossas vidas, porque, como disse Spurgeon, é mais fácil um peixe viver numa árvore do que um ímpio morar no paraíso. Não tem como, há uma incompatibilidade. A prática de uma vida de santidade é uma condição sine qua non. Essa expressão sine qua non é uma expressão que quer dizer que não tem volta, é única, é definitiva. Então, uma condição definitiva, sine qua non, que você ou vive a santidade agora, ou cresce nos degraus da santificação aqui nesta vida, ou não vai ter como fazê-lo lá no céu. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos, se há portas, significa que há entradas. Se as portas estão abertas, significa que há um convite para cada um de nós. Mas se queremos entrar pelas portas, precisamos lavar as nossas vestiduras todos os dias no sangue do Cordeiro, para que um dia possamos ouvir o toque da trombeta. Que o Senhor te esclareça, te ilumine, te mostre a verdade, para que você possa viver à altura desta santidade e que Ele possa mostrar que Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.